Nós lemos no início, Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E eu vou usar esse mesmo versículo e alguns outros para a nossa ministração desta noite. Então tem uma coisa muito importante nesse texto que às vezes não é observado, não é levado em consideração, não é levado em conta. Às vezes tem mínimos detalhes que faz grande diferença. E às vezes nós não observamos esses mínimos detalhes. Por exemplo, ele está dizendo aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse detalhe, essa palavra vontade. O que é a vontade de Deus? Será que nós sabemos? Às vezes as pessoas não se preocupam em saber qual é a vontade de Deus. Então, como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não sei qual é a vontade de Deus? Mas Jesus, ele nos explica isto. Porque não basta, como eu falei no início, não basta apenas crer, porque até os demônios creem, que chega a estremecer, ele crê muito mais do que muita gente. Mas ele não faz a vontade de Deus, ele faz ao contrário. Então muitas pessoas seguem o mesmo caminho dos demônios. Creem que não, eu creio em Deus, mas não faz a vontade de Deus. Então vai para onde mesmo? Para o céu, que não vai. Está dizendo aqui que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Quem vai entrar no reino do céu é aquele que faz a vontade de Deus. Não basta dizer que crê, não basta dizer que tem uma religião, que tem uma denominação, não basta dizer que vai para os cultos todos os dias. É preciso fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Então isto nós precisamos estudarmos, analisarmos. Nós precisamos observarmos. Porque nós sabemos que muitos e muitos dos líderes religiosos sempre ensinaram da maneira errada. Ou deixaram de ensinar a verdade, deixaram de ensinar aquilo que Deus quer. Às vezes ensinam outras coisas, criam doutrinas, mas não ensinam aquilo que Jesus quer. Mateus capítulo 5, 15, versículo 8 e 9. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então muitas vezes nós vemos as pessoas ali cantando, ou até mesmo pregando, orando, mas será que é do fundo do coração, é da alma mesmo? Ou é só da boca para fora, só dos lábios, como Jesus disse? Esse povo me honra com os lábios? São religiosos, mas não faz a vontade de Deus. São religiosos, mas adoram a Deus ensinando doutrinas que são doutrinas de homem. Doutrinas que Deus, Jesus não mandou ensinar, Jesus não ensinou. Então nós temos que ter cuidado com isto. Será que nós não estamos sendo hipócritas? Será que nós não estamos sendo falsos? Que estamos adorando a Deus só com os lábios? Será que não estamos assim diante de pessoas que estão ensinando apenas doutrinas de homem? Então quais são as doutrinas que Jesus mandou ensinar? Eu quero ver aqui mais alguns versículos, mais algum versículo aqui no Evangelho de João, capítulo 14 e também no capítulo 15. Capítulo 14 de João, versículo 15, assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então não adianta dizer que ama a Deus, não adianta dizer que tem fé em Deus, se não guardar os mandamentos de Deus. No mesmo capítulo, versículo 21 e 23 também, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama.
uma parte do versículo. Versículo 23 também, uma parte do versículo diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, muitas vezes nós somos hipócritas, dizemos que amamos a Deus, mas amamos só por falar, só de lábios, só da boca para fora, porque Ele está dizendo aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se eu não estiver guardando a palavra de Deus na minha vida, no meu coração, eu estou sendo falso quando eu digo que amo a Deus. No capítulo 15, que é o próximo, também no versículo 14, diz assim: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então muitas pessoas, muitos de nós, ou muitas pessoas, a maioria talvez no mundo, querem as bênçãos de Deus, até falam que cultuam a Deus, até falam que ama a Deus, até falam que crê em Deus, mas na verdade estão longe de Deus, porque os seus corações não guardam os mandamentos de Deus, não têm os mandamentos de Deus. E Jesus, ele falou que o maior mandamento é o amor. Amar uns aos outros como eu vos amei. Então é o principal mandamento de Jesus. Porque quem ama não vai fazer mal àquela pessoa amada. Quem ama não vai falar mal da pessoa amada. Quem ama não vai criticar a pessoa amada. Quem ama não vai enrolar ou enganar a pessoa amada. Mas é isso que nós vemos no mundo. Quando eu falo mundo, são as pessoas. E não só as pessoas que não são consideradas como crentes em Deus, pessoas que creem em Deus, mas muitas, talvez a maioria das pessoas que dizem que creem em Deus não tem esse mandamento. Então será que não estão perdendo tempo? É por isso que eu citei uma palavra, um versículo, uma fala de Jesus: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque são poucos, dentre a multidão de bilhões de pessoas que existem, na verdade todos são chamados para a presença de Deus. Jesus veio oferecer o sacrifício na cruz para toda a humanidade. Então todos estão convidados a participar desse sacrifício que Jesus fez. Porque a Bíblia diz que Deus quer salvar toda a humanidade, todo homem. Mas depende de nós, depende do homem querer. É se colocar na presença de Deus, fazer um compromisso com Deus, um compromisso sério, uma aliança com Cristo, que é compromisso pessoal. Não é a religião que vai garantir isso. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós temos que ter muito cuidado com o ensinamento que nós ouvimos, porque nem tudo, como tem um dizer, nem tudo que brilha é o que mesmo? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é, mas tem um outro dizer que nem tudo que brilha é ouro, né? Às vezes está brilhando porque o ouro, o melhor ouro, às vezes ele brilha, mas nem tudo que brilha é ouro, ou nem tudo que reluz é luz, né? Então nós temos que ter muito cuidado com as falsas aparências, com as hipocrisias, porque muitas pessoas às vezes estão com uma máscara. É uma máscara de servo ou de serva de Deus, mas por dentro não é nada disso que se vê. O exterior é uma coisa, é por isso que Jesus disse lá em Mateus 15, 8, este povo me honra com os lábios. Fala bonito, canta bonito, mas o coração está longe, porque em vão adora o Senhor, ensinando ou vivendo doutrinas que não são doutrinas de Deus, não são doutrinas que Jesus ensinou. E Jesus, nós poderíamos falar aqui de tantas e tantas doutrinas, de tantos e tantos ensinamentos do Senhor Jesus, que são muitos, mas se resumem, como eu falei aqui. Jesus mesmo ensinando, ele resumiu todos os mandamentos em 2.
Porque se fizermos esses 2 mandamentos, se cumprirmos esses 2 mandamentos, nós estaremos cumprindo todos os demais. O que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ter esse cuidado, porque se nós obedecermos este mandamento, com certeza os demais estão incluídos. Mas nós precisamos ter o cuidado, porque eles são levados por ventos de doutrinas que não condiz a palavra de Deus. E muitas vezes nós ouvimos tantas coisas e não classificamos, não filtramos aquilo que ouvimos, porque tem muito ensinamento que é do próprio homem. Até fala em Deus, fala em nome de Deus. Outros até misturam outros nomes junto com o nome de Deus, e Deus não aceita isso. É Deus, é sim, sim ou não, não. E como eu já disse em outro culto, não adianta colocar nenhum outro nome, porque Deus não se agrada disso. Não adianta colocar nome de Maria, de José, de Antônio, de Pedro, de João, porque isso faz impedir que a nossa oração seja respondida. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Por que os líderes religiosos não ensinam isso? Por que a gente foi ensinado dessa maneira errada? Um dia vão prestar conta diante de Deus, porque estão ensinando de maneira errada, ensinar de maneira errada. Graças a Deus que Deus abriu os meus olhos, abriu nossos olhos para que pudéssemos enxergar o verdadeiro ensinamento de Cristo. Não as falsas doutrinas que são ensinadas pelas religiões, pelas denominações. E não só isso, mas tantas outras coisas. São mais promessas e promessas. São mais votos e votos que são feitos até cobrando dinheiro. E Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Então por que estão cobrando para orar pelas pessoas? Por que estão cobrando dizendo que Deus vai dar a bênção se pagar tal valor? Isso são doutrinas de homens, são preceitos de homens, e Deus não se agrada disso. Então quando nós formos orar, nós temos que conversar com Deus, temos que falar diretamente com Deus, porque o único mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo, está na Bíblia. Por que os líderes religiosos não ensinam isso de maneira clara? Mas um dia vão pagar por isso se não se arrependerem. Então, eu sempre digo, doa em quem doer, mas eu tenho que falar a verdade. Falar aquilo que Deus tem mandado falar. Nós precisamos ter reverência diante de Deus. Precisamos honrar a Deus, não só com os lábios, mas com a nossa vida. E muitas pessoas estão com a mente cauterizada, a mente dura. A mente parece que é uma pedra, que às vezes quando nós ensinamos a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. Acha mais fácil seguir o ensinamento errado que o ensinamento verdadeiro. Porque parece que o caminho do erro é bem mais fácil do que o caminho certo. E é como Jesus falou mesmo, que o caminho que leva à perdição é um caminho largo. Mas o que leva para o céu é um caminho estreito, apertado, talvez difícil, tem que andar com mais cuidado, com mais zelo. Mas não adianta ganharmos o mundo todo com nossas intenções, mas perder a nossa alma. Isso serve para vários sentidos na nossa vida. Então precisamos ter esse cuidado. Porque outro dia mesmo eu vi uma pessoa falando, alguém perguntou, como é que nós, o que é que fazemos, ou como chegaremos ao céu? E a pessoa respondeu que todos os caminhos levam ao céu. Eu vi um dia desse. Não, todos os caminhos não levam ao céu. Não importa o caminho foi, mas o importante é chegar ao céu. Não. Quem afirma que todos os caminhos levam ao céu está dizendo que Jesus Cristo é mentiroso. Que tem essa tamanha coragem de dizer que Jesus Cristo é mentiroso. Porque Jesus falou, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem diz que todos os caminhos levam ao céu está dizendo que Jesus é mentiroso, porque ele falou que só ele
Só através dele é que nós podemos chegar ao céu. É que nós conseguimos entrar na vida eterna. Então, caso contrário, estão perdendo tempo. Estão sendo religiosos, como Nicodemos foi religioso. Mas Jesus falou para ele: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Então a religiosidade não nos ajuda. Muitas vezes até atrapalha. Porque existe um sistema opressor da religião que mais atrapalha do que ajuda. Como eu disse aqui, como Jesus falou também, que esse povo que ensina doutrinas que são preceitos de homem, estão enganando as pessoas. É como pegar um animal que a pessoa quer levar para o matadouro. Às vezes, para laçar ele, oferece uma comida, a comida que mais atrai, laça e leva para o matadouro para quê? Para fazer dele comida, carne. Então, assim, muitas vezes são as religiões, os religiosos, os líderes, então oferecem uma coisa assim camuflada, falando de Deus. Mas no fundo, o interesse é pessoal. O interesse é para si próprio. Como eu já falei aqui no início, para receber dinheiro, ou ter fama, ou dizer que tem tantos e tantos membros dentro da sua denominação. Mas e diante de Deus, como é que fica a situação? Então, temos que ter cuidado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Essa palavra é uma palavra de Jesus. E interessante que nesse texto que ele está dizendo aqui, está dizendo exatamente para termos cuidado com os falsos profetas. Como a gente está dizendo, faz parte do contexto, nós estamos falando de ensinamentos que não são doutrinas de Deus, são preceitos de homem. Então, muitas vezes nós vamos em um lugar e ver pessoas até aparentemente sendo curadas, pessoas recebendo milagres, mas olha o que Jesus disse aos falsos profetas que às vezes fazem isto. Curar até o diabo cura. Os falsos profetas fazem isto. Então ele disse assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, está repetindo a palavra Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? No teu nome não temos expulsado demônio? No teu nome não temos feito muitos milagres? Olha como é perigoso irmos atrás dessas pessoas que prometem muitos milagres. O milagre ele acontece na nossa vida de forma natural, basta de fato crer de verdade em Jesus Cristo. Não precisa movimentos, não precisa tanto barulho. Aquela mulher que eu sempre lembro, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela foi silenciosamente, Jesus nem falou nada, não, você tem que fazer uma oferta de tantos mil reais para você receber a cura. Não, ela simplesmente creu de verdade, não foi da boca para fora. Foi um crer de verdade e ela tocou nas vestes de Jesus. Foi isso que ela fez e foi curada imediatamente. Jesus cobrou alguma coisa dela? Não cobrou nada. E por que nós vamos cobrar? Também não cobramos, não podemos cobrar nada. E olha a resposta que Jesus disse a essas pessoas que diz a ele, no último dia vão dizer, Senhor, mas nós curamos pessoas, nós fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos isso, aquilo, outro. Ele vai dizer aqui no versículo 23, Mateus capítulo 7, versículo 23, palavra do Senhor Jesus. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, por isso é muito importante a pessoa não só crer, então não ir na fileira dos crentes, ir na fileira dos obedientes, aqueles que obedecem, conhecem a verdadeira doutrina e obedecem a verdadeira doutrina. Porque também não basta só conhecer, é preciso praticar, é preciso colocar em prática, para que nós possamos de fato estarmos servindo a Deus e termos nosso lugar garantido no reino dos céus. Então precisamos ter esse cuidado. Quem vai entrar no reino do céu é quem faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Então precisamos conhecer. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Então precisamos conhecer Jesus, o ensinamento de Jesus. Quando falo de Escritura aqui,
Na época era só o Antigo Testamento, mas para nós hoje são as palavras de Jesus, que é a nossa Escritura, que é a palavra de Deus, que são o ensinamento de Deus, não o ensinamento dos homens. Então precisamos estarmos atentos àquilo que nós estamos fazendo. Como é que nós estamos vivendo? Somos apenas ouvintes ou somos praticantes da palavra de Deus? Porque aquele que é apenas ouvinte e não pratica, está enganando a si mesmo, conforme diz Tiago 1:22. Então precisamos ter muito cuidado para sabermos qual é a vontade de Deus. Então todo ensinamento que for ensinado, onde quer que nós estejamos, nós temos que conferir se de fato o que foi que Jesus ensinou a respeito daquele assunto. Então que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para saber e para entender de fato qual é a vontade de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe, nos dê graça para que nós possamos estar de fato atentos à voz do Senhor.